Olá, vamos abordar alguns dos principais fatores que condicionam a absorção dos xenobióticos. Nesta unidade pretendemos que consigam referir-se aos fatores que se relacionam com as membranas e com os xenobióticos que condicionam a absorção destes. Vamos nos focar às principais características das membranas que condicionam a absorção. Uma das características é a assimetria da membrana. A membrana não é simétrica da sua face interna com a sua face externa. Na realidade, na face externa, temos muitas vezes presentes glicoproteínas e glicolípidos que interagem com os xenobióticos. E essa interação pode levar a que os mesmos possam ser absorvidos. Uma outra característica tem a ver com as características iónicas dos fosfolípidos. Os fosfolípidos não conferem exatamente a mesma carga às membranas. A fosfatidilcolina sabe-se que é, acima de tudo, um fosfolípido neutro e por isso confere cargas neutras à membrana. No entanto, se estivermos presentes da fosfatidilcerina, já teremos cargas negativas. As cargas negativas irão atrair xenobióticos com cargas positivas e isso pode levar a que muitas vezes os mesmos possam ser absorvidos. Depois, as membranas também têm presentes transportadores. Transportadores SLC, que são muitas vezes importantes para a absorção dos xenobióticos, e transportadores ABC, que fazem um efluxo dos mesmos xenobióticos. Por isso, a membrana e as características da membrana são fundamentais para o processo de absorção. Vamos agora focar nas características dos xenobióticos. Os mesmos podem sofrer processos de ionização. A ionização confere polaridade à membrana, ou melhor, ao xenobiótico, e normalmente o xenobiótico diminui a sua capacidade de absorção quando fica polarizado. Temos também situações como o peso molecular. Peso molecular bastante elevado normalmente reduz a capacidade do xenobiótico de ser absorvido. Temos também características com o formato do próprio xenobiótico. O formato pode levar a que tenha uma diferente interação, por exemplo, com as glicoproteínas, que são necessárias, muitas vezes, para fazer o transporte dos xenobióticos. E, por isso, esse formato da molécula levará a que essa interação possa conferir maior capacidade de transporte ou menor. Temos também o coeficiente de partilha óleo-água. Esse coeficiente vai medir a lipofilia da molécula. Sabe-se que quanto mais lipófila a molécula, geralmente maior a sua capacidade de absorção. No entanto, há um limite. Moléculas extremamente lipófilas, com um logaritmo de P superior a 5, geralmente têm a sua absorção reduzida. Focaremos isso com mais atenção mais tarde. Depois, os xenobióticos podem ser dadores de hidrogénios ou receptores de hidrogénios. E isso também vai influenciar a absorção. Sabe-se que normalmente quando têm uma maior ou uma grande capacidade de doar hidrogénios ou de receber esses mesmos hidrogénios, isso reduz a sua capacidade de permeabilizar a membrana. Uma outra característica é a similaridade que os compostos podem ter com compostos endógenos. Muitas vezes, esses compostos podem ser transportados para o interior da membrana, exatamente pelo facto de serem confundidos pelos transportadores com compostos endógenos. E esta semelhança pode ser fundamental para que os compostos ou xenobióticos sejam absorvidos. Há, no entanto, uma regra geral. Compostos não carregados, não polares, com baixo peso molecular e com uma boa lipofilia, embora não exagerada, são geralmente muito bem absorvidos. Obrigado pela vossa atenção.